nós estamos no ar com Primavera Saúde. Hoje o nosso tema é toxina botulínica, popular Botox, né, como todo mundo conhece. Para isso eu recebo aqui no estúdio a doutora Franciele Rosa Colombo, que vai falar pra gente sobre isso, trabalha também nessa área, né? É dentista, né, doutora? Exatamente. Sou formada em odontologia. Muito obrigada. Bom, doutor, o Botox, né, a toxina botulínica, mas a gente conhece muito sobre Botox. Na realidade, Botox é marca, né? Exatamente, é uma das marcas comerciais que existem no Brasil. Mas é uma das mais, acaba sendo uma das mais usadas? Por que ela é tão popular? Foi a primeira que surgiu, né? Então, o efeito dela é muito bom mesmo. E eu acho que é por isso que ela é mais comercializada. Uhum. Bom, falando da odontologia, né, são infinitas as possibilidades de aplicação, de uso, né, da toxina botulínica. Dá pra gente citar algumas delas? Inúmeras. Ela é usada em várias regiões do corpo. Na odontologia especificamente, para bruxismo, né, é uma das principais indicações do Botox. Correção de sorriso gengival, que é para aquelas pessoas que expõem muito gengiva, mais de 3 milímetros de gengiva quando sorri. Para cialorreia, que é a produção excessiva de saliva, e para dores, normalmente dores intensas de cabeça devido ao apartamento dentário mesmo. Que pode ser também decorrência do próprio bruxismo? Exatamente, tem essa isso tem. Pode ser ou bruxismo, ou apertamento, tensão mesmo, da pessoa acordar de manhã cedo com dores, exatamente, dores nessa região. Bom, eu fiquei curiosa para saber como é que vai funcionar, como é que a toxina botulínica vai agir em cada uma das situações. Mas primeiro para a gente explicar o que ela faz no organismo, a toxina. Então, a toxina é uma toxina produzida por uma bactéria, né? Existem vários tipos de toxina. A que a gente usa é a toxina botulínica tipo A, especificamente. O que ela faz no organismo, né? Ela precisa ser injetada no músculo, certo? Não adianta a gente só passar, ela não funciona assim. Tem que ser injetada no músculo e ela faz um relaxamento muscular durante um período de tempo. Ela tem uma duração realmente. Exatamente. Normalmente a bula prescreve de 2 a 6 meses, né? Depende muito do comportamento do indivíduo, da diluição que foi usada para produzir essa toxina e assim por diante. São N fatores que podem influenciar. Agora o Botox ficou conhecido muito, primeiro se falava muito na questão estética, né, ruguinhas e tal, mas esses tratamentos é bem interessante, essa questão do bruxismo, por exemplo. Muito. Como é que ele age nessa situação? Ele faz literalmente ele é aplicado em músculos que a gente fala elevadores de mandíbula, né, que são nessa região, masseter e temporal. Ele faz o relaxamento muscular dessa região. O bruxismo, o paciente faz tanto esse apertamento de forçar mesmo o dente, quanto ranger. O que isso produz? Um desgaste no dente, né, em bordas, normalmente, não sei se você já chegou a ver pessoas, né? Tenho também bruxismo, então já sinto na pele. Então, ele ocorre e provoca um desgaste mesmo das bordas incisais dos dentes, né, tanto anterior quanto posterior, e dores também, né, o paciente fica com dor muscular muito forte mesmo. Existem vários tipos de tratamento para o bruxismo, um deles é a aplicação do Botox. O Botox para o bruxismo, daí ele dura, esse tempo também? Até 6? Até 6 meses, mas assim, a gente recomenda reaplicação. Com 4 meses o paciente já começa a sentir que o efeito não é mais aquele, né? Então, pacientes que têm bruxismo severo, a reaplicação a gente indica no máximo, de 4 no máximo 5 meses. O intervalo mínimo são 3 meses, entre uma aplicação e outra. De cada paciente ou não? Depende do grau da severidade do paciente, né, do bruxismo dele, por exemplo. E também se ele pratica exercício físico todos os dias, a toxina vai sair mais rápido, digamos assim. Né? Ao longo do tempo, quanto mais se aplica o Botox, uma determinada marca, por exemplo, a toxina, desculpa, no Botox a gente é acostumado a chamar de Botox, mas vocês vão entender. Todo mundo chama de Botox. Todo mundo chama de Botox, é mais fácil da gente se comunicar. Então, quanto mais se aplica uma determinada marca, o organismo acaba produzindo anticorpos, então a gente opta por trocar de marca. Quando o paciente é fiel ao
ao profissional, por exemplo, ele já sabe quanto tempo faz que o paciente está aplicando e a gente vai vendo que não faz, não tá. Ah, doutora, parece que não está mais fazendo efeito. Então, chegou a hora da gente trocar a marca. É o ideal, então, se manter até o profissional para... Essa fidelização é assim, até para conforto, confiança do paciente, né? Essa fidelização é legal. Falando do bruxismo, eu não sei se é comum ainda hoje, mas se usavam muito aquelas plaquinhas, Exatamente. né? Mas a plaquinha, na verdade, não trata, só evita que os dentes lasquem. O Botox também não faz um tratamento, né? São todos efeitos... O bruxismo vem do quê? Né? O bruxismo são vários fatores, né, que ocasionam ele. O mais comum hoje é o estresse, né? Então, assim, tratar a causa também é importante. Sempre assim, a gente tem que tentar tirar a causa. Como a gente vive num dia muito corrido e tudo mais, tem N coisas para fazer durante um dia, acaba chegando no final do dia, a gente fica estressado e à noite descarrega onde? No dente. A plaquinha... Geralmente isso é à noite mesmo. Normalmente é à noite. Tem gente que pratica, que faz esse bruxismo, esse apertamento e essa movimentação durante o dia. Normalmente são pacientes severos, assim, que tem um desgaste muito grande, uma perda dentária muito grande mesmo. Imagina. Severa. Assim. E um nível de estresse provavelmente muito alto. Então, o que a toxina vai fazer ali? Ele vai relaxar essa musculatura, ou seja... O paciente vai mastigar, ele, óbvio, vai conseguir fazer essa mastigação e tudo mais, só que não com tanta força assim. A placa protege o dente para não ocorrer esse desgaste, né? Eles são... o tratamento seria tirar a causa, né? Mas como é difícil, então a gente vai fazendo tratamentos para não ocorrer tanto desgaste mesmo. Mas nesse período onde ele aplicou, né, o Botox, enfim... ele fica realmente não arranja os dentes nesse período? Não, porque a musculatura não deixa, né? Por causa do relaxamento muscular mesmo, ele não consegue desgastá-los. Outras aplicações, vamos lá para a parte da gengiva, como é que funciona? Sorriso gengival, isso. É normal a gente expor uma certa quantidade de gengiva quando a gente sorri, né, sobre os dentes. Mulheres um pouquinho mais, homens um pouco menos. Tem essa situação também. Tem. Mulheres são mais sorridentes? Também, né? Então, mas mais que 3 milímetros é sinal de que tem alguma coisa que não está em harmonia, certo? Pode ser uma gengiva em excesso sobre o dente, um dente que não erupcionou completamente, um má posicionamento da maxila, que é esse osso aqui de cima. Então, assim, é bom você procurar um profissional, né, que saiba te indicar qual é o melhor tratamento. Às vezes a gente até ali conjuga, né, 2 tratamentos. Corta a gengiva, que chama gengivoplastia, e faz também a aplicação do Botox para corrigir esse sorriso. Fica muito bonito, o resultado é bem bonito mesmo. O cortar a gengiva, não. Como é que é a recuperação dessa situação também? É tranquilo, assim, hoje em dia pode fazer... até com bisturi eletrocauter, que ele já corta e cicatriza, né? Já vai cauterizando a gengiva. Pode ser feito manualmente também, né? Com bisturi normal. Às vezes tem que tirar um pouquinho de osso, às vezes não precisa. Depende, tem que ser avaliado, né? Cada caso é um caso. Bom, o bruxismo é na área da mandíbula que é aplicado, realmente. Isso, depende o grau. É nesse músculo, masseter. E nesse aqui que fica bem aqui em cima, assim, que é o temporal. Eles são chamados músculos elevadores da mandíbula. E é uma aplicação... Que é o único osso móvel que a gente tem, né, na cabeça. É uma aplicação é uma injeçãozinha realmente? Normalmente são 3 pontos, né, em determinado músculo, no masseter, bem no ângulo, próximo ao ângulo de mandíbula mesmo. E no temporal também são 3 pontos. A aplicação é rápida, doutora? É rápida, no máximo meia horinha a gente espera. Eu uso anestésico tópico na região. Eu ia perguntar, dói? Eu gosto de usar anestésico. Tem também gente que faz uso do gelo, né? Que é uma crioanalgesia que a gente fala, que coloca o gelinho, amortece a região e daí faz a aplicação. Eu gosto muito de usar anestésico mesmo na região. Marco determinado ponto. Óbvio, faz a asepsia da pele, limpa bem a pele, deixa tudo sem correr risco de contaminação. Marca os pontos, coloca o anestésico, deixa ele agir e daí sim a gente aplica. Tem alguma área do rosto que é mais dolorida do que outra?
os pacientes depende também de relatam. cada... Depende, dor é muito susceptível, né, a pacientes e pacientes. Tem gente que sente um pouco mais de dor, tem gente que sente um pouco menos, mas assim, tem regiões que é um pouquinho mais dolorida mesmo. Região de sorriso gengival, o paciente reclama. O sorriso gengival mesmo. Isso, próxima asa do nariz. A aplicação dele, que são nos músculos elevadores do lábio superior. Então, o que acontece? Mudando já agora, indo para o sorriso gengival. O que acontece com ele? Ele segura mesmo a musculatura? O relaxamento, o botox, relaxamento muscular. É isso que ele faz. Então, o que ele faz? Não deixa subir tanto o lábio. Tem que cuidar com a quantidade de aplicação que é a quantidade da toxina que é aplicada para não ficar muito artificial, assim, né? Tem gente que coloca muito, aí fica com o lábio, assim, ele não levanta. E acaba expondo um pouco, exatamente. Acaba expondo um pouco o dente e não é isso que a gente quer, né? Isso também, então tem quantidades que dá para aplicar? Tem, cada região vai uma certa quantidade. A gente considera como unidades de aplicação. Quanto mais relaxa. Mais relaxamento vai fazer. Quanto maior a quantidade de toxina aplicada, maior o relaxamento da região. O bruxismo já é uma questão incômoda realmente, mas não estética necessariamente. Bom, não. Depende da questão dos desgastes. Exatamente. O bruxismo, voltando lá para o bruxismo de novo... A gente está indo e voltando aqui. A gente vai esclarecendo. Voltando lá para o bruxismo, tem pacientes que ocorre uma hipertrofia mesmo do músculo. De tanto que aperta, o músculo chega a crescer, a ficar mais evidente mesmo. Aí, fazendo a aplicação do botox... continuamente, ele vai voltando. Então, tem pacientes que ele reduz, tem pacientes que não reduz, né? Depende muito do grau, da severidade do bruxismo mesmo. Então, ele pode ser uma questão estética? Pode, tem pacientes que tem chega a ser bem quadrado mesmo o rosto, é que bem evidente mesmo, normalmente é paciente que tem problema. Pode também ser envolvido com um problema ortodôntico também, né? Isso, o dente está fora de posição e tudo mais. A gente fala que são para pacientes braque, que aqui é bem evidente mesmo. Agora, já o sorriso gengival, a procura é pela questão estética, Procura estética, com certeza é mais estético. Bom, doutora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco falando mais da toxina botulínica, ou botox, né? Como todos conhecem, a gente volta já. Estamos de volta hoje falando sobre toxina botulínica, o popular Botox. A doutora Franciele Fran, né? Tá aqui com a gente. Fran, a gente falou do bruxismo, do sorriso gengival, mas tem muito a questão estética também, que na odontologia pode ser feita, né? Ruguinhas. Isso, as famosas ruguinhas. Bastante. Normalmente frontal, região de testa e região ao redor dos olhos. A gente também pode aplicar. É um dos mais procurados ou não? O que é o procedimento mais procurado? Normalmente é essa parte estética mesmo, testa, olho, e sorriso gengival eu aplico bastante também. Correção do sorriso gengival. E aí funciona praticamente da mesma forma? Como é que age Da mesma maneira, relaxamento muscular. É isso que a toxina faz e é por isso que a gente aplica ela nessas regiões. Aquele, como é que fala? É bigode chinês? Bigode também chinês. Tem? Não, bigode chinês não é toxina botulínica. O bigode chinês, a gente tem que dar volume para ele. O volume só se consegue com preenchedor. O mais conhecido deles é o ácido hialurônico. É o contrário, então. Exatamente. Quando a gente precisa, não se relaxa. E muita gente confunde ou fui só eu? Bastante gente confunde, bastante gente mesmo. Acha que tem que aplicar botox na boca, mas o botox para boca é só para quando o paciente tem aquele lábio muito fininho mesmo. Aí a gente coloca 2 pontinhos só para fazer uma eversão de lábio, mas ele não dá volume. Isso que eu quero esclarecer. Toxina não dá volume, ele só faz relaxamento muscular. O que produz volume é preenchedor mesmo. O mais conhecido deles é o ácido hialurônico, mas tem outros também no mercado. Então, para os lábios, para quem faz realmente esse preenchimento, que é os lábios maiores, mas... Isso, um volume labial mesmo. É o hialurônico. Isso, o ácido hialurônico é o mais recomendado ele para essa região.
Mas quem procura o consultório acaba falando que queria botar botox na boca. Queria botar botox na boca. É o mais comum. Isso, exatamente. Como é que funciona a questão de preparo? Tem que ter algum preparo para aplicar, algum cuidado diferente? Então, normalmente o paciente chega no consultório, alguns artigos científicos indicam a ingestão, né, de zinco antes da aplicação da toxina, no mínimo 5 dias, se eu não me engano. Né? Já usei, para que o zinco serve? Para ter uma maior durabilidade da toxina, né? Ainda existem estudos em cima. Tô lendo bastante a respeito. Aí, vamos ver. Talvez eu venha uma próxima vez aqui pra gente conversar sobre isso. Tem muita atualização nessa área, né? Bastante. A gente sempre tem que procurar se atualizar mesmo. Tem bastante produto surgindo, marca comercial, na verdade, né? Surgindo, tanto da toxina quanto da toxina. Normalmente se reduz em 5, né? No Brasil. 5 marcas comerciais. Mais ácido hialurônico. Na verdade, essa parte de harmonização facial tá crescendo bastante e a gente tem que se atualizar mesmo. Falando no crescimento da harmonização facial, tem se buscado mais também por homens, né? Não só as mulheres. Não só mulheres, com certeza. Homens cuidando das ruguinhas, homens fazendo preenchimento labial. Tem homens que sorriem e o lábio some, desaparece mesmo. Então, eles procuram para fazer. Para bruxismo, eu tenho muito homem que faz para bruxismo, a toxina mesmo. A mulher leva o homem para o consultório ou não necessariamente? Não necessariamente. Procura. Tem homens que procuram eles mesmos e às vezes até trazem a mulher depois. Legal. Bom, doutora, às vezes tem gente que tem medo tem vontade de fazer, mas tem medo de ficar artificial. Mas essa questão da harmonização, também se faz esse cuidado para cada pessoa, né? Exatamente. Para que não fique realmente artificial. Tem gente que gosta de fazer uma testa parada, por exemplo. Eu gosto de expressão, né? Levanta a sobrancelha e não mexe nada. Tem gente que fala, deixa a minha testa lisa. Eu particularmente não gosto, mas é opinião minha, né? Cada um... eu gosto que o paciente faça a aplicação, que os outros vejam, olhem e falam, nossa, como você tá bonita, mas não consigam identificar o que foi feito, né? Quando a paciente está muito sem expressão, logo de cara já vê, olha, fez botox. Sabe? Então eu gosto de deixar uma coisa um pouco mais natural, né? Depende muito da idade do paciente. Botox também serve para prevenção, não só para... Tem pacientes que chegam no consultório, tem pacientes de 25, 26 anos, aí você vai dizer, nossa, mas já estão aplicando? Já, para prevenção, para não formar mesmo aqueles vincos que formam tanto em região de testa, como essa região. Aí, nesse caso, às vezes a gente aplica para o bigode chinês 2 pontinhos só para não ficar tão evidente. Da toxina. Aí sim, da toxina. Isso, mas ela não tira. O bigode chinês é preenchedor. Mas essa questão da idade, tudo é reversível ou tem um certo limite? Porque às vezes a pessoa vai procurar um pouco mais tarde, consegue reverter essas ruguinhas ou nem tudo? Nem tudo. A partir do momento que a linha está formada, né, eu não consigo tirar aquela marca de expressão, né? Existem daí outros procedimentos para fazer isso. Por isso é muito importante começar cedo, cuidar da pele, usar o protetor solar diário. Isso tem que ser feito. Senão aí só buscar procedimentos mais invasivos, né? Exatamente. Lifting, mini lifting e assim por diante. Daí quando tiver muito marcado, chega uma hora também que o botox já não consegue mais resolver, né? A gente fica meio de mãos atadas, né? Para resolver isso. Então, aí vai ter que passar por um procedimento cirúrgico mesmo. Então, para quem já tá com incômodo dessas ruguinhas e realmente sabe que não vai conseguir conviver com elas, melhor procurar. O ideal é começar. Exatamente. Quanto mais cedo se faz, prevenção, né? Prevenção tem que começar cedo mesmo. Melhor coisa é prevenir. Tem algum risco à saúde? Vamos tirar alguns mitos aí, de repente, essas aplicações? Então, o que pode ocorrer, né, durante a aplicação? Pode ter um edema, né, inchar um pouquinho. Em alguns casos, pode ocorrer um roxinho. Às vezes a gente pega um vasinho, a gente faz o máximo de cuidado possível para que isso não ocorra, mas tem peles e peles, né? Às vezes a gente acaba pegando um vasinho sem querer, aí acaba ficando um roxinho. O botox tem contraindicação? Tem. Gravidez, paciente grávida não pode. Lactante também não.
eu estou sem minha toxina porque eu sou lactante. E pacientes com doença degenerativa, né? Ou, óbvio, também tem contraindicações locais, por exemplo. O paciente está com uma inflamação na pele, está com muita acne, é melhor evitar, melhor cura, né? Faz o tratamento certinho, melhora a condição da pele, para depois sim aplicar a toxina. Estar atento ao que o profissional fala e acatar é importante, né? Procurar um profissional também capacitado, né? Exatamente, isso mesmo. Com certeza, um profissional que não é capacitado, é claro, os riscos são maiores, aumentam sempre, né? Doutora, cuidados após a aplicação, há algum cuidado Existe especial? sempre, a gente sempre limpa, né, bem a pele antes de aplicar e pede para o paciente não fazer um exercício físico nas próximas 24 horas, né? Não ficar apertando a região, massageando a região, não é para fazer isso, né? Vou ajudar aqui. Vou espalhar bem, para ficar bem. Não precisa. A gente determina os pontos, aplica e o que é necessário fazer a gente faz, né? Em alguns casos, para não ficar edema, a gente passa até uma pomadinha ali para não ficar tão vermelho, mas não é para ficar massageando a região. E usar protetor solar sempre, né? Eu não deixo nenhum paciente sair do consultório sem aplicar o protetor solar. Até porque a gente faz um pequeno furinho, né? Aplicado com agulha mesmo. Então tem que proteger. Cuidado com atividade física, tem algo nesse sentido? Nas próximas 24 horas pós aplicação, melhor não fazer atividade física. Quanto mais, o paciente, por exemplo, que vai para academia todo dia, a toxina vai ser eliminada mais rápido. Se seguir bem as orientações, ela dura, normalmente ela dura o tempo, assim, 4 meses o paciente vê que já começa a formar, o relaxamento não é do início, igual ao início, ele vai saindo, digamos assim. Então a gente recomenda a reaplicação no máximo a cada 5 meses, se quer manter aquele padrão que está. Doutora, tem alguma idade mínima para se fazer? É claro que você falou que as pessoas estão procurando cada vez mais cedo, cada vez mais cedo, para prevenção. Mas tem alguma idade mínima, isso pode ser uma contraindicação? Eu não aplico em menores de 18 anos de jeito nenhum. Por mais que tenha um sorriso gengival lá em cima, eu não aplico. Opinião minha. A bula recomenda que tenha no mínimo 16. E tem alguma contraindicação para uso na face? Ou a pessoa pode fazer vários procedimentos ao mesmo tempo, né? Eu tenho sorriso gengival, tenho problema de bruxismo, tenho ruguinha. Pode fazer, pode aplicar não tem problema toxina, nenhum. Pode aplicar toxina, pode fazer preenchedor, tudo no mesmo dia. Vai ficar um pouquinho mais dolorido, né? Mas para preenchedor, por exemplo, a gente usa anestésico, para toxina também, o anestésico tópico, mas usa, né? Mas pode fazer vários procedimentos várias regiões também no mesmo dia, não tem nenhum inconveniente, não. Tem paciente que acaba viciando, doutora? Tem paciente que a cada 5 meses já fala, marca aí na agenda já para me avisar. Começa a ficar meio fissurado, apareceu uma ruguinha. Mas a aplicação, o intervalo mínimo de aplicação entre uma e a outra são 3 meses. Antes de 3 meses eu não faço, mesmo que a paciente insista. E há insistência? Existe. Mal começou a marcar, começou a sair um canto. Tá marcando aqui. Normalmente são essas pacientes que querem a testa chapada. Realmente. Uma outra pergunta, a questão da rinomodelação. Existe também. É botox? Não é botox? É outra coisa? Isso, não é botox. Não é toxina, é preenchedor também. O mesmo hialurônico? Isso, normalmente é hialurônico. O que o botox às vezes faz é quando o paciente sorri, normalmente descendente de italiano, e a ponta do nariz baixa? Acho que eu sou descendente de italiano. A gente aplica na região de septo, ele não deixa baixar tanto, faz o relaxamento dessa região, dessa musculatura e não deixa baixar tanto. Faz uma avaliação, já descobre tudo que tem que fazer, né? O doutor já diz, olha, aqui... Exatamente, por isso a harmonização, né? Às vezes não adianta só fazer a toxina, tem que aliar o preenchedor. Às vezes o paciente chega falando, eu quero só fazer boca, mas tem muitas linhas na região ao redor, aquela linha de marionete que a gente fala, que faz Isso é o botox também? Que faz cuidado ou não? O da linha de marionete? Normalmente é preenchedor. Mas nossa. assim, Já tô com... cada região é para uma coisa, né? Tem que cuidar só a quantidade de toxina aplicada, né? Quanto maior a quantidade, mais efeito vai fazer. Mas tem gente que fala assim, não, quero ficar chapada, deixa a minha cara assim, sem expressão nenhuma.
eu não gosto, né? Eu não gosto. Vamos devagar, vamos fazer uma coisa, aí você vê. Também. Exatamente. Tempo, né? O Botox não dá o resultado na hora. Então, a pessoa tem que estar ciente disso. Precisa esperar. Demora Tem que esperar. Tempo? No mínimo, de 2 até 15 dias, né? O efeito total dele, com 15 dias a gente consegue ver. Aí tem gente que faz a aplicação, 3 dias depois liga. Doutora, ainda tô com uma linha. Calma, vamos esperar a toxina fazer todo o efeito total, né? Então, normalmente eu peço para ver o paciente depois de 15 dias. Pra gente ver como que ficou. Doutora, passou voando. Tem muito mais coisa que a gente podia falar, com certeza. Bastante. Mas vamos trazê-la mais vezes aqui para ir atualizando, né? Porque daqui a um mês vai ter muito mais assunto. Verdade. Obrigada pela sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. Bom, a gente vai encerrando o Primavera Saúde de hoje. Esse assunto é muito bacana sobre estética que tem se tornado cada vez mais comum. A gente volta na semana que vem falando mais de saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui na TV Primavera. Até lá!